Shalom a todos, bem-vindos ao canal Segredos Ocultos da Torá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Paramos... eu dividi aqui o Tratado de Brahot em algumas partes. E, para quem não viu o primeiro vídeo, nós vamos estudar o Midrash em Yaakov, né, que explica bastante coisas ocultas, que não estão explícitas, né, quer dizer, explícitas na Torá. E esse canal tem por mérito para a Terra Santa, para proteger os soldados de Israel, para que Deus proteja eles no combate contra o terrorismo. Não vou nem falar o nome daquele grupo terrorista, tá, para não dar ibope para eles. E também para os civis, os judeus israelitas que estão sofrendo na Terra Santa, também para os palestinos inocentes, que boa parcela deles não concorda com esse grupo terrorista. Tá? Então, continuando aqui. No vídeo passado, estava falando, os sábios aqui estavam fazendo a pergunta sobre que tinha uma harpa pendurada sobre a cama de Davi, né? Explicaram o porquê, só que um deles perguntou qual a referência bíblica disso, tá? Então, vamos continuar dessa parte aqui. Qual que é a referência? Tá falando aqui que a harpa estava pendurada sobre a cama de Davi. Começa. Desperte, meu espírito, desperte. Meu saltério e harpa, vou acordar de madrugada. Isso está em Salmos 57:9. Tá? Então, essa é a referência que eles estavam perguntando. Aí, continua aqui. Rabzeira disse: Moisés, nosso professor, sabia muito bem a hora exata da meia-noite? Tá, então está continuando da aula passada aqui, que estavam debatendo o horário certo da meia-noite, né? E foi levantada aqui a pergunta se Moisés sabia da hora certa quando falou para o faraó que ia sair do Egito, né? Se era meia-noite em ponto ou não, como que ele tinha essa certeza? Em contraponto ao Davi, que Davi ele tinha a hora certa da meia-noite, que ele... Deixa eu arrumar aqui a câmera, tá torto aqui, tá tudo torto. Que Davi ele tinha a hora certa que ele levantava para fazer a reza e o estudo da Torá, tá? Então, continuando aqui. E Davi também. A harpa era usada não para lhe dizer a hora da meia-noite, mas para despertá-lo do sono. A razão para a declaração de Moisés por volta da meia-noite é que ele temia que os astrólogos do faraó pudessem errar no tempo e depois dissessem que faraó mentiu. Não, dissessem que Moisés mentiu. Voltando um pouquinho aqui, tá? Não é para avisar que era meia-noite, mas para ele acordar no horário certo, que era meia-noite. Então sabia que, como é que tinha que acordar meia-noite, né? Então era a hora certa, não para falar que era meia-noite, mas sim que era o horário certo, tá? Em ponto. Tá aqui, voltando. Os astrólogos do faraó pudessem errar no tempo e depois dissesse que Moisés mentiu. Como o mestre disse, use a sua língua para dizer, não sei, para que não seja encontrado, se encontrado equivocado e enganado. Rabi Ashi disse, a hora em que Moisés falou foi meia-noite, entre o 13º e o 14º dia de Nissan. Então, essa aqui é a data que o povo judeu, né, hebreus na época, né, porque eram todas as tribos reunidas, então o povo hebreu era todas as tribos, as 13, não são 12, são 13, porque as pessoas se confundem quando vê os mapas da Terra Santa, aí vê 12 tribos, mas não se esqueçam que a tribo de Levi, ela não recebeu terra, então são 13 tribos. Fala, por que 13 tribos? Lembram que Yosef, né, José, os dois filhos dele foram abençoados? Então, Menashe e Efraim, né? Um deles pegou, sucedeu José, né? E sobrou um, né? Que era Efraim. Tudo bem? Então tá. Continuando aqui. E assim ele disse ao faraó, o santo louvado seja ele, disse, amanhã a esta hora sairei pelo meio do Egito. Tá? Então ele não falou que era meia-noite em ponto, tá? Está escrito no Salmo 66:1. Peraí que escapou aqui. Uma oração de Davi. Preserva minha alma, pois sou piedoso. Rab Levi e Rab Itzhak
explicam essa passagem. Um deles disse: assim disse Davi diante do santo, louvado seja ele. Soberano do universo, não sou piedoso? Pergunta aqui, né? Enquanto todos os reis do leste e do oeste dormem até a terceira hora do dia, eu me levanto à meia-noite para louvar-te. E o outro disse: assim disse Davi diante do santo, louvado seja ele. Soberano do universo, não sou piedoso enquanto todos os reis do leste e do oeste sentam-se em grupos em sua glória. Minhas mãos ficam sujas de sangue, bolsa membranosa e placenta para decidir questões relativas à vida familiar. E além disso, tudo o que eu faço, primeiro consulto Mefibosete, meu professor. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para não ficar mal entendido. Por que está falando aqui, minhas mãos ficam sujas de sangue, bolsa membranosa e placenta para decidir questões relativas à vida familiar? Aqui a mulher, né? Aqui nós chamamos aqui, tem uma lei, chama Nidá. O que é Nidá? Quando a mulher está no seu, assim, a menstruada, está na menstruação. Então, pelos mandamentos, o homem não deve manter relações sexuais com ela por 7 dias e mais 7 para não incorrer sim, se ela tiver com sangue, tá? Então, nesse momento a mulher está impura. Não é que assim ela está assim de uma forma pejorativa, tá? Então, assim, até por respeito, para não, assim, porque assim o sexo ele é um presente dado a Deus, não pode ser uma coisa assim escrachada, sabe? Então é uma santificação, tá? Então, assim, então o rei tinha que ver isso aqui. E também quando a mulher ela dava o parto, não, antes de dar o parto, tinha ali fugiu a palavra aqui, um aborto, tá? Então, assim, ocorreu um aborto para saber se eram 30 dias o feto, tá? Então, o rei tinha que analisar isso. Então, ele analisava pelo feto se tinha 30 dias ou não. Por quê? Senão, ela tinha que guardar o luto dele, tá? Então, a mulher ficava impura, assim, após o parto, a mulher fica impura 30 dias para o homem, quando dá a luz ao homem, e quando é menina, são 60 dias. Tá? Então, o rei tinha que analisar aquilo ali, se não dava para saber qual que é o sexo do feto, pelo menos tinha que saber ali se tinha o feto ou não. Ele tinha que analisar se tinha, bom, aqui deve ter uns 30 dias, ou sim ou não. Então, antes dos 30 dias, não tinha essa, aplicada outro tipo ali de lei, tá? Então, por isso que ele fala aqui que ele ficava mexendo aqui na placenta, tá? Então, continuando aqui. Primeiro consulto Mefibosete, meu professor, guardando para ele. Aí eles continuam aqui, muda o nome aqui, os sábios aqui. Meplubosete, meu professor. Continua, né? Eu condenei corretamente? Davi perguntando aqui. Eu absolvi corretamente? Então ele está perguntando para Mefibosete. Quem não sabe é o filho de Jonathan, tá? Jonathan para nós. Eu absolvi corretamente, eu declarei corretamente puro, eu declarei corretamente impuro. Tá perguntando, né? As minhas decisões foram corretas? Eu não me sinto degradado, perguntando isso. Rabi Yoshua, filho de Ide, disse: qual é a Bíblia? Né? Qual é a passagem bíblica que se refere a isso? Está escrito isso em Salmo 119, 46. E falarei do teu testemunho diante dos reis, e ele não se envergonhará. Continua. Somos ensinados que o nome dele, o professor de Davi, não era Mefibosete, mas Isbosete, porque ele foi chamado de e pergunta, por que ele foi chamado de Mefibosete? Aí tá falando, porque ele insultou Davi durante as discussões alárricas. O que é alárricas? Vem de alahá, que são leis. Diferentemente do que as pessoas pensam, que Torá significa lei. Não. A tradução correta, não vou falar correta, mas o ideal da tradução Torá seria diretrizes, ensinamentos, não é lei. Lei significa alahá. Então, por isso vem alárricas. Então, quando a pessoa fala assim, mas a Torá significa lei. Não.
São diretrizes, mandamentos, não mandamentos significando lei, mas sim diretrizes, tá? Então é alahá. Portanto, porque Davi aceitou humildemente essas censuras, Davi foi recompensado e Quilabe saiu dele. Erabe Yohanan disse: seu nome não era Quilabe, mas Daniel. Por que então ele foi chamado de Quilabe? Porque ele reprovou Mefibosete em assuntos de Alahá. E a respeito dele, Quilabe, né, Salomão, disse em sua sabedoria: meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração se alegrará, até o meu. Também é dito em Salmo 27:11: torne-se sábio, meu filho, e faça meu coração se alegrar, para que eu possa dar uma resposta àquele que me repreende. Por que Davi se autodenominava piedoso? Não está escrito em Salmos 27:13: a menos que eu tivesse que ver a bondade do Senhor na terra da vida, e somos ensinados em nome de Erabe e Yosef. Porque a palavra lulei, significa a menos, está pontilhada, está destacada ali, né? Bom, isso aqui só lendo no hebraico. Porque a palavra lunei, a menos, está pontilhada, né? Pergunta. Davi disse diante do santo, louvado seja ele, soberano do universo: eu certamente confio em ti, sabendo que tu recompensarás adequadamente os justos quando chegar a hora do mundo vindouro. Isso aqui que algumas outras, assim, outras linhas, né? Põe como o paraíso, né? Então nós chamamos aqui seria o mundo vindouro. Tá? O que seria o mundo vindouro para nós? Quando chegar o nosso rei Mashiach, vai consertar o mundo, né? E vai transformar essa terra no paraíso, né? Que tantos falam. Não vou adentrar muito em detalhes, senão essa explicação vai ficar muito longa. Eu posso explicar em outro vídeo. Tá aqui. Mas duvido que eu faça. Tenha uma participação neles. Portanto, inferimos que Davi não se considerava um homem piedoso. Estão debatendo aqui. Ele estava com medo por causa do pecado, como Erabe Yaakov Ben-Id disse. Ben é filho, tá? Para Rabi Yaakov Ben-Id levantou a seguinte questão contraditória. Tá? Falando assim, que não era bem isso, não. Está escrito em Gênesis 28:15. E eis que eu, né, Deus, estou contigo. Está falando para Jacó. E te guardarei por onde quer que fores. E está escrito também em Gênesis 32:8. E Jacó teve muito medo e sentiu-se angustiado. Por que ele ficou com medo depois que o Senhor prometeu estar com ele? Jacó diz: talvez haja alguma causa de pecado que impeça o cumprimento de sua promessa. Tá? Como foi ensinado, é dito, né, aqui em Êxodo 15:16, até que o povo passe, ó Senhor, até que este povo que tu compraste passe, até que o teu povo passe, ó Senhor, refere-se à primeira entrada na terra de Israel. Tá? Até que passe este povo que compraste, refere-se à segunda entrada nos dias de Esdras. Disto, declaro os sábios, pode-se inferir que que Israel seria introduzido na terra de Israel, né, durante os dias de Esdras, pelos mesmos milagres através dos quais eles entraram pela primeira vez nos dias de Yoshua ben Nun, Josué, filho de Nun. Mas os pecados de Israel impediram o cumprimento disto, tá? Então tá falando aqui, então assim, quando nós pegamos a Torá, ela explica, vamos supor, se as palavras elas vêm repetidas no mesmo versículo ou num trecho, várias repetições, aí nós sabe, opa, peraí, tá querendo falar uma outra coisa além disso aqui, tá? Ok, então eu vou parar no vídeo nessa parte aqui, tá? Para não ficar muito extenso como o outro vídeo, o vídeo anterior, tá? Aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre o Salmo 45, que tem um segredo dentro ali, tá? Muito interessante. Então fica para a próxima aula,
tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu joinha, comente também se você tiver alguma dúvida. Se não gostou também, não tem problema, pode dar o dislike, tá? Critique, tá? E ficamos por aqui. Nos vemos no vídeo 3. Shalom a todos e até mais.